Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe. Eu vou gravar mais uma aula de Prezi. Dessa vez eu vou ensinar como migrar um PowerPoint para o Prezi. É uma das perguntas mais frequentes de todas. Então eu tenho aqui o PowerPoint da Mob Brasil, que é uma empresa que tem soluções de mobilidade. Mas vamos lá, eu tenho aqui um Prezi em branco. Eu vou apagar essa moldura. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou inserir o PDF, isso mesmo, eu salvei o PDF a partir do PowerPoint. Então essa é uma dica, se você tem um PowerPoint pronto, relativamente bem elaborado, com imagens, pode até ter algumas telas com texto, não tem problema. Eu gosto de jogar tudo no Prezi, porque daqui eu consigo começar a pensar como que eu posso usar o zoom in e um zoom out a partir das imagens que já existem na apresentação. Eu também vou enviar outra imagem. Tem uma imagem que já foi escolhida. Aqui o meu sócio Geraldo Lacerda, que é um super designer, que a gente está junto mais de 15 anos, fazendo vários projetos. Ele escolheu aqui uma imagem de um site chamado FreePic. Esse site é muito bacana. É um site que tem imagens gratuitas, desde que você deixe a logomarca. Ou, tá aqui, ó. Deixa eu dar o zoom aqui. FreePic. Ou, logicamente, se você tem um plano pago, você pode baixar a imagem em alta resolução e vetorial. Vetorial é uma imagem que não baixa resolução quando você dá o zoom. Por exemplo, aqui é só um exemplo da imagem. Você vê que ela baixa a resolução, tá vendo? Se ela for uma imagem vetorial, não vai abaixar a resolução. Bom, aqui está vindo o Prezi não, o PPT, ok? Então, como é que eu trabalho? Eu geralmente faço o seguinte. Eu gosto de dividir primeiro em blocos. Então, o que eu percebo é que até esse slide, ele fala de inovação. Então, aqui vai a primeira dica. Eu separo aqui o bloco da capa. Aí aqui tem um bloco da inovação. Jogo para cá. Vocês estão percebendo o loginho aqui da Waze 99 Táxi. Isso daqui foi um trabalho de roteiro. Eu sugeri usar empresas inovadoras nessa área, porque a solução é de mobilidade, então colocar exemplos de inovação nessa área. Então vamos lá, para não complicar muito agora, o que é que eu faço? Primeira coisa, eu vou jogar a capa da apresentação em algum lugar aqui escondidinho. Então eu jogo aqui nesse miolinho, por exemplo, ok? Aí a parte de inovação, que eu ainda não sei quais eu vou aproveitar, eu também pego e jogo em algum lugar aqui escondido. Talvez ali em cima, não sei se eu vou jogar aqui. Aí eu jogo escondido aqui dentro. Então jogo aqui dentro. Então é só para mostrar como que eu raciocino quando eu estou migrando um Prezi. Lógico que o ideal é fazer a seleção antes, mas aqui eu estou fazendo aula de Prezi e muito importante, esse zoom in, zoom out, eu uso aquele rolamento do mouse, o scroll do mouse. Então vamos lá. Aqui uma técnica muito simples. Eu vou jogar aqui. Vou jogar fazendo um semicírculo aqui. Então essa é uma técnica também muito interessante, que é, o pessoal fala que o Prezi dá tontura, mas é se você deixa as imagens muito longe uma da outra. Se eu deixar ela com um pequeno giro, não vai ter problema. E agora eu vou colocar a trilha. Note aqui do lado esquerdo não tem nada. Agora eu vou começar a montar a trilha. Então vou montar a trilha aqui. O primeiro vai ser esse item. O segundo vai ser esse. O terceiro vai ser esse. Aí, na verdade, eu decidi não falar desses dois slides. Olha que interessante. Falar do livro e falar esse texto é mais interessante falar diretamente na tela do Waze. Ok? Então, aqui eu só estou exemplificando que o trabalho de um roteirista, ainda mais que conhece o Prezi, é entender que a pessoa, algumas coisas, ele vai falar na tela não vai ler o texto, ele vai falar enquanto tem uma imagem na tela.
Aproveitando aqui, deu um probleminha natural, que é, eu coloquei muito pequena essa imagem. Vamos dar um zoom out. Então, como é que eu resolvo esse problema? Você dá um zoom out. Esse é um problema comum no Prezi. Seleciona tudo. Vamos lá, voltar a sair da edição da trilha. E eu aumento tudo. Então, quando eu faço isso, agora eu consigo dar um zoom na imagem. Ok? Então, a sequência eu posso seguir dessa forma. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos supor que ele quer começar a apresentação com a imagem do celular. Então, se eu quiser começar a apresentação com essa imagem, eu colocaria o invisível, colocaria aqui na imagem, e eu colocaria esse passo, deixa eu ver qual passo ele entrou, passo 5. Aqui, entrou no passo 5. Eu arrasto como se fosse o PowerPoint. Então, agora se eu for apresentar, ele começa nessa tela, e depois dá o zoom aqui na Mob Brasil. Agora eu vou dar outra dica. Se eu estou apresentando um case muito rápido da empresa, as pessoas também podem querer conhecer a empresa. Então seria muito importante, se tivesse e o ambiente permitir, apresentar uma pequena apresentação. Então achei muito legal esse vídeo da Citamob. É uma solução de jornada de ônibus, é muito legal. Eles identificam o horário exato do ônibus. Então achei esse vídeo, logicamente o ideal seria pegar um vídeo para não depender da internet, mas vamos lá, Ctrl C, copiei o vídeo do YouTube, Ctrl V, coloco aqui. Então o que seria legal? Aqui vai uma dica muito importante. Onde que eu vou colocar esse vídeo? Eu vou colocar escondido. Vou pegar aqui o passo 2. Agora é o passo 3. Eu posso colocar escondido. Preciso só tomar cuidado com o excesso de zoom, que é o que as pessoas costumam falar que deixam as pessoas tontas no Prezi. Então vou tomar cuidado aqui para não exagerar. Pronto. Agora aqui vem uma dica muito importante. Para não dar tontura do passo 3 para o passo 4, eu devolvo a tela para essa tela maior. Vamos ver o efeito? Então agora eu tenho apresentar, dou zoom, passo o vídeo, olha que legal. Terminou o vídeo, eu volto para Mob Brasil e continuo a apresentação. Então você percebe que já não deu um zoom tão forte, porque eu voltei para uma tela anterior e dei uma parada. E aqui é a mesma coisa. Ok? Agora eu vou dar outra dica muito importante de como organizar conteúdo. Vamos continuar a ler aqui um pouquinho. Aqui eu tenho as dores. Isso aqui é muito importante. Eu tenho as dores do problema. E eu tenho a solução. Então eu tenho as dores e o problema. Vamos lá. As dores, o problema e a solução. Então onde que eu vou colocar isso aqui? Eu tenho que colocar perto, porque se você colocar muito longe, aí sim vai dar tontura. Então se eu tenho um bloco aqui, eu vou colocar esse outro bloco, deixa eu escolher aqui. Vou colocar nessa árvorezinha aqui. Ou eu posso colocar um nessa árvore, outro nessa árvore, e aqui a solução. Então notem que eu tento fazer com que eles fiquem próximos, porque se eu deixar muito longe, vai complicar. Agora aqui uma dica básica. Notem que eu tenho 6 blocos e a pessoa naturalmente vai falar dos 6 elementos. O que é que eu faço nesse item? Eu jogo aqui, eu só não gostei que ele já botou o passo 11. Eu vou dar uma dica muito importante. Para eu colocar automaticamente os passos, eu preciso de uma moldura. Então agora eu vou colocar uma moldura invisível, que vai ser exatamente o tamanho desse PDF. Pronto. E agora eu vou fazer uma coisa importante. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Pronto, agora eu consegui.
Esse passo 11 eu não quero. Esse passo 9 eu não quero que fique no PDF, eu quero que fique na moldura. Notaram? Ficou na moldura agora. Agora eu vou encaixar a moldura aqui. E essa aqui eu vou apagar. Agora notem que quando eu colocar uma moldura dentro dela, já vai ser o passo 10. Ok? Difícil guarda. Horário britânico. Nesse caso, eu colocaria... Aí teria que ter uma arrumação na ordem. Note que interessante. Aqui eu estou com dificuldade por causa da distribuição desse conteúdo no PowerPoint. Mas eu posso colocar direto na imagem também. Pensando bem, eu posso colocar direto na imagem. Ele não precisa colocar o horário britânico também. Mas notem que eu precisaria ter uma imagem no PowerPoint já pensada para mostrar no Prezi. Então vamos lá. Vocês estão entendendo aqui. Então, se eu mexesse um pouquinho nessa imagem no PowerPoint, eu já conseguiria fazer aqui no Prezi. Lógico que se der tempo, o ideal seria fazer algo no Prezi com essas 6 informações. Mas tudo depende do tempo e da disponibilidade de tempo. Então vamos lá. 6 itens. E notem como ficou o efeito. Eu vou lá e dou o zoom na medida que a pessoa vai falando dos elementos. Ok? E agora eu quero mostrar mais uma coisa para a gente poder finalizar essa aula, que afinal de contas não dá para vocês acompanharem tudo que está sendo feito. Não vou pegar esse agora não, eu queria pegar os benefícios aqui. Benefícios, isso mesmo, eu vou pular aqui porque eu queria mostrar esse aqui, benefícios. Como é que eu resolvo quando eu tenho uma lista de palavras? Agora eu vou jogar onde? Vou escolher uma bolinha aqui. Vou escolher uma árvore qualquer aqui, essa aqui, porque eu não sei em qual ponto eu vou chegar nela. Então, qual é a solução nesse caso? Se eu tenho muito texto e não dá tempo de eu escolher imagens, ou não precisa escolher imagens, eu vou dar uma dica. Eu vou lá no PowerPoint mesmo. Eu pego lá os benefícios. Eu copio o texto. Uma dica é não usar letra maiúscula para tudo. Então eu fiz aqui um Shift F3. Copio. E aí eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colar. Agora olha só. Eu vou tirar cada texto e jogar aqui do lado de fora. 1, 2. Notem que eu clico no parágrafo. Aparece uma abinha aqui no Prezi. Eu tiro. Aqui não precisa porque é o último. Eu só preciso eliminar esses parágrafos. Pronto, agora o que é que eu faço com esse texto? Eu dou uma arrumada aqui para ficar legível em uma tela. Aumento na transparência. Melhora na relação. Aumento da motivação e gestão de pessoas. Então notem que eu fiz uma redução para caber em uma tela. E agora eu vou dar um giro. Um pequeno giro aqui também. De novo eu vou reduzir também aqui. Aqui não ficou tão legal. Acho que é porque tem um espaço aqui. Enfim. Vamos deixar assim mesmo. Deixo esse pequeno giro. Aumento da motivação. Então notem que eu dou um pequeno giro, porque senão não vai dar o efeito desejado. E aqui eu vou cortar essa imagem, logicamente eu tenho que melhorar esse texto escrito aqui. Eu cortei a imagem para eliminar o texto embaixo. Então vamos lá. Aqui, lembrem-se que eu estou fazendo o roteiro, eu não estou fazendo o design da apresentação. Isso é um trabalho do designer depois, que vai precisar fazer. Agora eu vou colocar os passos.
Opa, editar trilha. 1, 2, 3, 4, 5. E aí uma dica, no final, quando eu terminei de falar, eu gosto de colocar uma moldura invisível para cobrir tudo. Pronto. Lógico que vai ter um design em cima disso. E aí vamos supor que eu terminei a apresentação. Aí o que é que eu faço? Eu coloco o último passo voltando para essa tela. Agora vamos apresentar desde o início para vocês verem os conceitos que a gente aplicou aqui. Apresento, visão geral, zoom, vídeo. Depois eu saio do vídeo e continuo a apresentação. Aí eu mostro inovação. 1, 2. Agora eu volto agora eu chego na dor do problema. Aí eu passo 6 itens. Notem que no PowerPoint, se tivesse organizado, eu ficaria mais fácil de fazer essa tela. Aí eu vou para o projeto e agora aqui eu vou para aquele exemplo, controle benefícios. Quando você tiver vários textos e não tiver tempo, ou não tiver como não deixar de usar os textos, você usa esse recurso de giro. Isso já dá um efeito que não deixa as pessoas tontas, um giro leve, mas que eu consigo depois mostrar um resuminho e termina a apresentação. Bom, pessoal, então essa é a aula de hoje. Ao mesmo tempo, a gente conheceu uma proposta bem legal de uma empresa diferente que trabalha com mobilidade. E depois no blog a gente vai colocar em mais detalhes o resultado final. Um abraço e até a próxima aula.